Cristo Jesus, sempre motivo de alegria podermos reunidos louvarmos e glorificarmos ao Senhor no dia do Senhor. Abramos as Escrituras, irmãos, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, para que possamos proceder com a leitura do texto sagrado. Cultuaremos ao Senhor hoje com a seguinte perspectiva: Cristo, nossa suficiência. Cristo, nossa suficiência para a salvação. Efésios capítulo 2. Os irmãos podem acompanhar a leitura do texto, dos versos de 1 a 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somente até aqui, queridos. Convido os irmãos para que em pé louvemos ao nosso Deus com o hino de número 104 do nosso inário Novo Cântico. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei.
Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre e bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. A igreja pode tomar assento. Nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus bendito, louvamos e glorificamos o teu nome. Nos alegramos sobremaneira no Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará por nós, na pessoa bendita de Cristo, nosso Senhor. Te louvamos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade singular que o Senhor nos dá de reunidos ou virtualmente estarmos neste momento louvando, glorificando ao Senhor, ouvindo a Deus a instrução do Senhor. Clamamos, ó Pai, por misericórdia, para que o Senhor nos assista nesse momento, que o Senhor, ó Deus, prepare o nosso coração, a nossa mente, para cultuarmos ao Senhor de uma forma aceitável e agradável, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor, através do Santo Espírito do Senhor, nos visite, nos alimente, nos agracie, ó Deus, com alimento espiritual, através da ministração da Tua Palavra. Deus bendito, fala ao nosso coração através de cada ato litúrgico, ser o Senhor mesmo aquele que há, ó Deus, de conduzir tudo e há de nos falar o coração. Nos ajuda, Senhor, neste momento. Pedimos, ó Pai, por todos os nossos irmãos em Cristo que nos acompanham através das nossas plataformas, que o Senhor também em Cristo os abençoe, os guarde, os proteja e fale ao coração de cada um. Nos prepara, Senhor, para este culto que ora iniciamos, que seja o Senhor glorificado, que seja o Senhor, ó Deus, exaltado por tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor é Deus soberano, poderoso, e ao Senhor prestamos este culto, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, assim oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Cristo, nossa suficiência para o perdão dos nossos pecados. Mesmo assentados, irmãos, convido-os para que possamos abrir as Escrituras na primeira epístola de João, 1 João, capítulo 1, para que possamos proceder com a leitura dos versos 5 até o verso 2 do capítulo 2. 1 de João, capítulo 1. Os irmãos podem acompanhar a leitura do texto sagrado. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Somente até aqui, queridos. Vamos ter mais um momento de oração. Nesta oportunidade, faremos esta oração de forma silenciosa, já nos preparando também para participarmos logo mais da Santa Ceia do Senhor. Oremos de forma silenciosa e, após alguns instantes, louvaremos ao Senhor com o hino de número 144 do nosso hinário Novo Cântico. Oremos de forma silenciosa e individual nesse momento. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente
me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Cristo, nossa suficiência para a firmeza na fé. Mais uma vez, abramos as Escrituras. Apocalipse, capítulo de número 3, para que possamos proceder com a leitura dos versos de 7 a 13. Apocalipse de João, capítulo 3, versos de 7, capítulo 3, versos de 7 a 13. Os irmãos podem acompanhar a leitura do texto sagrado. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar que os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aqui. É chegado o momento, queridos, que seremos conduzidos em 2 cânticos congregacionais, em um cenário de normalidade, quando reunidos enquanto igreja presencialmente. Esse também seria um momento no qual nós traríamos os dízimos e as ofertas e depositaríamos no gasofilácio em obediência ao mandamento do Senhor, dado a situação de excepcionalidade no qual vivemos. Estamos disponibilizando os meios eletrônicos
e a conta bancária da nossa igreja, para que os irmãos possam assim ofertar e dizimar ao Senhor Deus. Seremos conduzidos então nesse momento com 2 cânticos congregacionais. Louvemos ao Senhor. Irmãos, vamos cantar o primeiro cântico, calmo, sereno e tranquilo, assentados como estamos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Próximo cântico é Tu és soberano. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva
tremendo. A igreja pode se sentar. Nós vamos orar mais uma vez, suplicando a graça do Senhor sobre nós, para o momento no qual receberemos agora a instrução do Senhor. Oremos. Deus bendito, é chegado o momento no qual receberemos a ministração da Tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, do Teu trono de graça, para suplicar, ó Deus, no Teu socorro, das Tuas misericórdias, para que o Senhor, ó Deus, rico em graça e misericórdia, nos assista nesse momento e nos edifique, ó Deus, através da ministração da Tua palavra. Sê, ó Deus, com Teu servo, nosso pastor, reverendo João Batista, que há de ministrar, ó Deus, a Tua palavra agora. Dá a ele, ó Deus, o entendimento, dá a ele, Senhor, as palavras adequadas para que a Tua palavra, ó Deus, seja ministrada de forma coerente, bíblica e que agrada ao Senhor. Se, ó Deus, com Teu servo e com todos nós, nos visita, Senhor, nesse momento. Dá que possamos ser alimentados por a Tua palavra e por o Teu Santo Espírito, através da ministração da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. E ouçamos a leitura de 2 versículos. Filipenses 4, versículos 4 e 5. Filipenses 4, de 4 a 5, assim nos diz a palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém. Meus irmãos, neste último capítulo da carta aos Filipenses, só vimos da primeira porção, que vai até ao versículo de número 9, vimos apenas até ao 3, e nós estamos aprendendo de que modo a Bíblia nos ensina a permanecermos firmes no Senhor. Certamente isso é o desejo de todo crente, e vale a pena nós nos determos agora e aprendermos um pouco mais a respeito do que Paulo, o apóstolo, nos ensina. Primeiramente, tratando do exemplo de duas irmãs que, ao que parece, possuíam certas desavenças, irmãs valiosíssimas e importantes na igreja, Paulo nos ensina a estarmos firmes no Senhor, pondo a glória de Cristo e o bem da igreja acima das nossas divergências. Podemos ter divergências na igreja? Sim. Nós não temos uma uniformidade perfeita, como se fôssemos robôs programados. Mas a partir de quando os nossos conflitos começam a pôr em risco a unidade do corpo de Cristo e a glória de Deus, eles devem ser repensados. É o que Paulo nos ensina nos versículos anteriores aos que lemos. E agora, nos versículos 4 e 5, ele ensina os crentes a estarem firmes em Deus, estando alegres. A alegria será, e já está sendo, os irmãos já perceberam, um tema recorrente nesta carta escrita aos irmãos de Filipos. E ele também recomendará para uma firmeza em Cristo da parte daquela igreja que os crentes sejam moderados,
num sentido muito peculiar e muito bíblico, irmãos. A primeira ordem que ele apresenta para aqueles que desejam estar firmes em Cristo é a respeito da alegria cristã. Nós não devemos confundir a alegria sobre a qual Paulo nos fala aqui com a alegria de tipo popular que nós conhecemos hoje, como uma sensação que brota, uma sensação gostosa, que brota no coração das pessoas por causa de uma coisa boa ou de uma coisa inesperada que lhes acontece. Mas Paulo não está aqui falando a respeito da alegria como uma reação àquilo que nos acontece de bom. Evidentemente, se fosse assim, ele não precisava nem dar essa ordem, já que é natural para todo ser humano, quando surpreendido por notícias boas ou por algum presente, ficar alegre. Então, certamente não é esse o sentido pretendido pelo apóstolo aqui, irmãos. O que ele faz é dar uma ordem aos sentimentos dos cristãos, que deve ser obedecida não apenas em alguns momentos, mas sempre. Então, evidentemente, nós temos que descobrir que tipo de alegria é este sobre o qual Paulo nos fala, irmãos. Sempre aqui, a palavra sempre significa, como diz um cântico das crianças, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho. Isso é o que significa aqui sempre. Como se você fosse unido a uma força maravilhosa que supre você o tempo inteiro, que te renova, que te alivia, que refrigera a sua alma, como se você tivesse acesso a essa fonte. É por isso que Paulo diz aqui para que você se alegre constantemente, porque isso acontece não apenas uma vez ao dia, ela não fornece esse vigor, essa força, essa alegria para você uma vez por dia, mas ela está disponível sempre aos cristãos. A alegria nós devemos entender neste contexto, irmãos, não mais como um componente da vida cristã ou do cristianismo, mas a totalidade ou a tonalidade mesma do cristianismo que penetra tudo. Penetra tanto a nossa fé como também a nossa visão das coisas, a nossa percepção das coisas. Então nós estamos tratando aqui, evidentemente, de algo que tem um sentido bastante diverso daquele ou daquela alegria sobre a qual temos ouvido falar tantas vezes. Isso significa que, apesar daquilo que os profetas, em qualquer tempo, os profetas pagãos, como os de hoje nós temos na economia, temos na política ou no jornalismo, na imprensa, falando a respeito do futuro, por exemplo, de 2021, como ele será terrível, como ele será difícil, um crente ainda assim poderá se alegrar, porque esses profetas todos têm a penúltima palavra. Eles não têm a última palavra. E é para essas últimas palavras, que não pertencem a homem algum neste mundo, é para essas que os crentes atentam. E é por isso que eles podem obter delas uma fonte de força, meus irmãos. E é por isso que eles podem se alegrar. A alegria, portanto, de que nos fala Paulo aqui é uma postura de fé perante a existência, que nos faz ver como que por através dos eventos, através de tudo aquilo que nos acontece, nós conseguimos ver o fundo da realidade. E o fundo da realidade é a mão do nosso Deus que conduz todas as coisas. E nós sabemos que essa mão nos é favorável. Quando você consegue ter essa visão, que só é acessível a nós pelo olho da fé, porque para os ímpios, a providência de Deus é algo secreto, tão secreto que eles não enxergam. Mas para os crentes, aqueles que veem as coisas pelo olho da fé, pela capacidade que Deus deu de olhar através e por meio e para além de tudo aquilo que é visível, para essas pessoas, irmãos, a providência de Deus é um espetáculo. É possível vê-la, é possível contemplá-la, e é possível se alegrar, cheio de júbilo, porque Deus não para de agir no mundo. Deus não é um ídolo. Deus não é um pedaço de madeira que fica parado no lugar. Deus não é dinheiro que fica no bolso ou na poupança das pessoas. Quando nós falamos que Deus é Deus, significa que Deus está vivo.
em profunda atividade no nosso mundo. E, infelizmente, às vezes o discurso dos homens se torna uma espécie de cortina de fumaça, que só pode ser atravessada pela fé, pela certeza que a palavra de Deus nos dá, de que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele controla tudo em todo o tempo. E por isso é que os cristãos podem estar alegres a cada momento, irmãos. Talvez porque nós corremos o risco de esquecer disso, por conta das ilusões desse mundo, é que Paulo repete esta ordem. Notem que ele já apresentou no capítulo 3, ele diz: quanto ao mais, meus irmãos, na abertura, alegrai-vos no Senhor. E agora ele vai dizer outra vez: alegrai-vos no Senhor. E agora eu vou dizer outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Mas observem, a situação lá não era das melhores. Havia certa pressão de inimigos da igreja sobre a igreja. Capítulo 1, versículo 28, nos fala disso. Paulo também dá essa notícia difícil aos irmãos, que ele está preso, ele está algemado, e ele certamente estava sofrendo naquela prisão. Havia também divisões na igreja, problemas na igreja, mas a ordem valia também para os dias ruins. A ordem valia para sempre, para todos os dias, para em todo o tempo os crentes se alegrarem no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor é a ordem aqui. Eu chamo a atenção dos irmãos para esta expressão, no Senhor. Ela aparece aqui, por exemplo, no capítulo 4, na abertura, versículo 1, aparece também no versículo 2, aparece no versículo 4 também, não é? E ela traz um ensino muito caro, irmãos, muito importante para nós e para todos os cristãos. Paulo faz uso de outras fórmulas que são sinônimas a essa, por exemplo, em Cristo, ou então em Cristo Jesus, versículo 7, no ensino sobre ansiedade, ele fala sobre a paz que excede todo o entendimento, que guardará as mentes e os corações dos crentes em Cristo Jesus. Essas expressões, sinônimas ou não, aparecem cerca de 164 vezes nos escritos paulinos. Vocês devem lembrar, pelo menos da memória, né? Lembrar se de fato eu já vi isso em tanto lugar, né? Alguma coisa que Paulo vai falando no meio da fraseologia lá, em Cristo Jesus, em Cristo, em Jesus, né? O tempo inteiro ele usa isso. Pois bem, meus irmãos, além do sentido básico de justificação pela fé, ou seja, vocês a partir de hoje estão em Cristo e em Cristo Deus justifica vocês. Então vocês estão livres da condenação do pecado estando em Cristo. Então esse é um dos sentidos mais utilizados por Paulo nessas 164 vezes. Mas além disso, irmãos, existe o sentido de estar sendo habitado ou de habitar em Cristo. É a relação local que um crente tem com Cristo, a relação dinâmica, viva que um crente tem com Cristo, a ponto de o próprio Paulo e outros apóstolos ensinarem que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, como se nós fôssemos órgãos de um corpo que é o corpo de Cristo. Então, Paulo fala aqui de uma relação muito íntima de pertencimento, significando que é porque nós estamos em Cristo que nós temos, por exemplo, firmeza na vida. Estejais firmes no Senhor, estando em Cristo. A harmonia no pensar na igreja só é alcançada se os crentes de fato estão em Cristo. A alegria de que Paulo nos fala aqui só pode ser desfrutada por aqueles que estão no Senhor ou em Cristo. E até como nós vamos ver, o alívio para a ansiedade, a paz que excede todo o entendimento, só está disponível àqueles que estão em Cristo Jesus. Então observem como é importante essa expressão aqui, irmãos. Esta alegria do Senhor, ou alegria no Senhor, como sendo uma fonte de força para aqueles que creem em Jesus, uma fonte de força disponível e constante aos cristãos em todo o tempo. As pessoas desse mundo são infelizes, em termos simples, por um motivo apenas, porque elas condicionam a sua felicidade às circunstâncias, às boas surpresas da vida. Elas não condicionam a sua felicidade, a sua alegria a estar ligada
ou ligados à pessoa bendita de Jesus Cristo, irmãos. E é por isso que elas experimentam tantas flutuações. Porque qualquer esperança que você ponha em qualquer coisa dessa vida, qualquer expectativa que você ponha sobre qualquer coisa dessa vida, certamente haverá, num momento ou em outro, de lhe decepcionar. A ponto do nosso Senhor, em Lucas 6, 25, chegar a amaldiçoar a alegria desse mundo. Porque, de fato, ela é uma alegria que engana. Ela é uma alegria que te chama a confiar em determinadas coisas que, afinal, lhe trairão. No entanto, irmãos, a união que nós temos em Jesus Cristo jamais faz isso conosco. E nós podemos dizer que venha o que vier aos cristãos, podemos dizer que, tendo o Senhor ao seu lado, ele pode ter a certeza, o cristão, de ter amplo e suficiente motivo para estar contente, para estar alegre, meus irmãos. Na sequência, versículo de número 5, Paulo nos apresenta outro modo de nos firmarmos em Cristo. É por meio de uma vida de moderação. Ele nos diz assim, versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação é outra palavra que precisa ser não ressignificada, mas recuperada em seu sentido bíblico, porque normalmente no imaginário popular, quando nós falamos de moderação, o único emprego dessa palavra parece ser aquele do finalzinho das propagandas de cerveja, né? Quando as pessoas nos recomendam não beber num copo grande, né? Apreciar a bebida com moderação, irmãos. Mas na Bíblia, a palavra moderação significa bem mais do que isso, irmãos. A palavra que é descrita aqui, epiekes, que significa magnanimidade. Essa palavra magnânimo vem de duas palavras, de magna, de grande, e de ânimo, de alma. Uma pessoa magnânima é alguém que tem uma alma grande. É uma expressão que traz mais alusões, você tem mais impressões a respeito dela. É difícil imaginar alguém de alma grande, não é? Mas, em geral, você capta o sentido. Existem pessoas que são magnânimas, que parece que cabe todo mundo no coração dela. E existem pessoas que não parecem ser assim, que são diferentes. E aqui nós temos uma ordem para que os crentes sejam magnânimos. E essa palavra, que indica uma alma grande, ela comporta certos sentidos, como, por exemplo, certas qualidades, como bondade, como pureza, no sentido de sinceridade, como paz e como respeito ao semelhante. Nós estamos falando, então, da postura dos nobres. Os nobres são aqueles líderes, aquelas pessoas que se colocam sobre si mais obrigações do que colocam sobre os outros. Não são aquelas pessoas que chegam antes de começar e saem depois que todo mundo já foi embora. São aquelas pessoas que não obedecem apenas aquilo que mandam, mas elas procuram ver o restante das coisas que elas podem fazer para cumprir tudo, fazer tudo de acordo com aquilo que foi pedido e talvez muito mais. Essa ideia, essa nobreza, meus irmãos, deve ser levada em conta pelos crentes, porque aplicado à igreja ou aplicado à igreja, isso significa que um crente, para ser magnânimo, deve procurar saber de que modo ele pode ajudar as pessoas, o que de bom ele pode fazer pela vida do seu semelhante, pela vida do seu irmão, de acordo com aquilo que Deus lhe deu de percepção da igreja. Ele vai vendo certas coisas no convívio com os irmãos e ele vai vendo de que modo ele pode ajudar essas pessoas, porque o coração dele é grande e comporta essas coisas. Então essa é a ideia aqui. Literalmente o que Paulo diz aos cristãos de Filipos são essas palavras: que o espírito tolerante de vocês seja conhecido de todos os homens. A ideia de tolerância aqui também está distante, nós precisamos ficar limpando o entulho, porque as pessoas sequestraram vários termos bíblicos e elas ressignificaram com outra coisa. Então aquilo que as pessoas hoje no mundo chamam de tolerância, nós chamamos de perversão. Então nós precisamos corrigir também esse entendimento cultural, meus irmãos, porque a ideia aqui não é ser permissivo com as outras pessoas, não é deixar rolar,
não é fingir que não é com você, ou aceitar tudo a título de pluralidade e de respeito ao próximo. Não é essa a ideia, irmãos. Nesse contexto, significa buscar o bem das pessoas, inclusive das pessoas que te fizeram mal. Isso é ser alguém de alma grande. Isso é ser alguém magnânimo. Há um ditado que diz que retribuir o mal com o mal é humano. Isso é típico da nossa raça. Retribuir um bem que você recebe com o mal é uma coisa diabólica. Mas responder o mal com o bem é divino. É divino. É coisa de gente que tem Jesus no coração, que tem um coração de fato alargado, meus irmãos. Portanto, ser moderado aqui, no entendimento de Paulo, significa ter um modo de pensar que não priorize os seus direitos, mas leve em conta a vida do outro, leve em conta a unidade da igreja estando acima dos seus interesses e, sobretudo, leve em conta o agrado ou a glória de Deus. Aqueles que esperam apenas ter seus desejos atendidos no convívio com a igreja, há de falhar numa das missões do crente na sua vida particular, que é colocar os interesses dos outros acima dos seus, os interesses da igreja acima dos seus próprios. Nós podemos até dizer que um cristão maduro é alguém que tem um coração alargado. E um cristão imaturo é alguém em cujo coração só cabe ele mesmo. É uma criança. Criança é isso. Para a criança, o mundo inteiro é um grande instrumento do prazer dela. Só com o tempo ela vai amadurecendo e vai descobrindo que o cachorro não é um brinquedo, não está a serviço dela, que o irmãozinho não está a serviço dela, que a mãe não está a serviço dela, que o pai não está a serviço dela. E depois, à medida que vai amadurecendo, ela vai vendo que ela deve muito a este mundo e que o mundo mais a ajudou do que ela ajudou ao mundo. É sobre isso que Paulo está falando aqui, meus irmãos. E ainda neste versículo, versículo 5, ele reforça este seu ensino, primeiro dizendo que até mesmo as pessoas de fora da igreja devem saber ou devem conhecer esse traço nos crentes. Notem o que ele está dizendo aqui. A ideia de conhecer tem a força de experimentar. Porque nós temos de compartilhar o evangelho, as palavras de Deus com as pessoas, mas nós temos de demonstrar ser pessoas boas. E a bondade de Deus que está em nós é aquela que consegue até retribuir o mal com o bem. Não adianta reclamar se alguém está dizendo que isso é muito alto, isso é um ideal muito grande, eu não consigo, porque você não consegue mesmo. Você só consegue porque você está em Cristo. Quem te dá essa força, essa capacidade é Ele. De você não tem alegria para 2 minutos. Você não tem força para servir a Deus desse modo aqui. Mas em Cristo, o apóstolo nos diz que é possível que isso aconteça, irmãos. E as pessoas não apenas de dentro da igreja, mas as de fora da igreja, vão perceber que você tem Jesus no coração, que Jesus alargou mesmo o seu coração, que de fato cabem muitos outros interesses além dos seus no seu coração. Esse é um modo que Paulo diz que nós devemos depender de Cristo e também refleti-lo, porque ele carregou o seu povo, os seus irmãos, a sua igreja no seu próprio coração. Em segundo lugar, Paulo reforça esse ensino a respeito de moderação, irmãos. Estamos ainda no versículo 5, dizendo que o Senhor está perto de nós. Perto está o Senhor. Essa proximidade, nesse contexto, indica, irmãos, que Jesus está disposto, que Jesus está perto, que Jesus está pronto para ajudar a cada um de nós a imitá-lo, a viver de modo a refletir o seu caráter. E ai de nós se não fosse isso, se Cristo não estivesse junto conosco, colado conosco, como se nós fôssemos parte do seu corpo, como se ele fosse a nossa cabeça. Ai de nós sem essa união mística com o nosso Senhor. E bendito seja o povo de Deus, porque é por isso que o povo de Deus consegue fazer aquele bem que consegue. Não fosse isso, não fosse essa suficiência que temos em Cristo para viver uma vida de piedade diante de Deus, certamente nós estaríamos perdidos
nesse mundo, irmãos. Quando nós desconhecemos isso, esse poder que está junto conosco 24 horas por dia e que por isso nos ordena nos alegrar nele sempre, quando nós desconhecemos essas coisas, nós experimentamos muitos males na vida, irmãos. Por outro lado, quando nós sabemos disso, que Jesus está tão perto de nós, nós podemos dizer que o nosso Senhor é mais íntimo nosso do que a nossa própria intimidade, porque Ele jamais nos estranha. Você já se estranhou, você já fez coisa que você não acreditou, você já pensou coisa que você não acreditou que você pensou. Mas Jesus nunca tomou susto com você, de tão íntimo que Ele é seu. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então isso enche o cristão de alegria, porque você sabe que a pessoa que poderia te reprovar, não te reprovou. Então, independente do que venha de fora, você se sente fortalecido. E você sabe que o ser mais bondoso e poderoso do universo está por trás de todos os eventos, conduzindo todas as coisas. E Ele nos é favorável. Qual é o tipo de sensação que deve despertar quando um crente contempla essas coisas? Quando ele se exercita nessas meditações. A este sentimento, Paulo chama de alegria, meus irmãos. E isso para nós constitui-se numa verdadeira bem-aventurança. Até aqui, nós temos uma ordem fundamental. Firmem-se no Senhor. Apeguem-se a Jesus Cristo. Nós vimos que alegrar-se no Senhor não é um luxo e nem é uma opção, meus irmãos. É uma ordem e é também uma necessidade a ser suprida se nós quisermos crescer fortes e firmes nos caminhos do Senhor. Até o nosso encontro um dia com o nosso Senhor, nós certamente teremos apertos, teremos desafetos, teremos incompreensões, teremos doenças humilhantes, veremos a morte de muita gente querida, amigos, parentes e irmãos. Muita coisa vai nos puxar para baixo, vai tentar nos derrubar de algum modo, e nós precisamos de ajuda para ficar firmes. Eu repito, nós não temos um minuto de alegria nos nossos estoques. Não temos. Nós precisamos de alegria vinda de fora. Essa alegria vinda do nosso Senhor, irmãos, para prosseguir amando este a quem, nunca tendo visto, amamos, desejamos e queremos para as nossas vidas. Então esse é o desafio nosso. Junto a isso, nós somos chamados, nesta tarde, a ter um espírito tolerante, a ter uma alma alargada, a ser de longo ânimo, sermos pessoas longânimas, sermos pessoas magnânimas com as outras pessoas. E em nosso caminho é certo que nós encontraremos muita gente difícil. Por difícil eu quero dizer pessoas imaturas, pessoas que, considerando o tempo de fé que possuem, já deviam estar se alimentando com alimento sólido, não mais com leite. Ou encontraremos pessoas fora do convívio da igreja que demonstrarão também ter uma idade mental inferior àquela sua idade cronológica, irmãos. Mas lembrem-se de que essas pessoas normalmente não acordam inspiradas, dizendo: hoje eu vou perturbar aquele crente ali. Não é assim que acontece. Em geral, essas pessoas têm lutas iguais, ou talvez até mais terríveis do que as suas, dramas certamente parecidos com os seus, mesmo que eles se expressem desse modo. Essas pessoas normalmente estão passando uma batalha difícil e diária. E a verdadeira tolerância, eu não estou falando, repito, da permissividade humana, tal como nós vemos aí, mas a alma magna, a alma grande, a magnanimidade é uma das virtudes mais importantes para os nossos dias, meus irmãos. As pessoas têm praticado, e você percebe isso, não apenas em redes sociais, mas no convívio com muitas pessoas, aquilo que os antigos chamavam de amor curvatus, que é a curvatura do ser apenas sobre si mesmo, entrando nessa espiral que é típica dos pecadores. E a conversão consiste justamente na abertura dessa espiral para o amor de Deus.
para que as pessoas parem de se dobrar apenas em relação ao seu umbigo, aos seus interesses, ou a pessoas que de algum modo irão contribuir para essa espiral continuar. O chamado de Deus é para que nós tenhamos, por causa da nossa união com Cristo, um coração magno ou uma alma magna. E a boa notícia que temos, dada pela palavra de Deus, é que tanto a alegria profunda, grandiosa, constante, como também a magnanimidade estão disponíveis, irmãos, o tempo inteiro a nós, na pessoa do nosso amado Salvador, na pessoa do nosso amado Senhor, em Cristo, como Paulo diz. Que o Senhor Deus nos abençoe, guarde sua palavra em nossos corações e nos ajude a enfrentar todas as coisas em Cristo, de onde vem toda a força. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Nesse instante, nós vamos passar a parte da palavra do Senhor visível. Nós tratamos há pouco sobre a palavra audível de Deus, mas agora está na hora de contemplarmos a palavra de Deus com os nossos olhos, ao contemplarmos um dos sacramentos, um dos mistérios de Deus revelado à sua igreja, que é a participação do povo de Deus na ceia do Senhor. Hoje eu gostaria de fazer algo diferente do que eu normalmente faço, porque ao ler este catecismo, o catecismo de Heidelberg, na pergunta 77, ela já contém 2 textos bíblicos que eu farei leitura para a edificação dos irmãos nesta tarde. A pergunta é... Perdão. Então eu farei a pergunta e lerei a resposta. A resposta consiste em textos bíblicos, então eu vou considerar esses como sendo os textos que nos servem de fundamento. Mas a pergunta é, 77, e resposta: onde Cristo promete alimentar e reanimar os crentes com o seu corpo e o sangue, tão certamente quanto eles comem do pão e bebem do cálice? Então a pergunta é, onde está na Escritura que assim como você alimenta o seu corpo físico com o pão e com o vinho, assim também a sua alma é alimentada por aquilo que Cristo fez no Calvário. Pela sua carne sendo dilacerada, assim como você dilacera com os seus dentes o pão, e o seu sangue sendo derramado como você verte num copo ou numa taça o vinho. Então eles inquirem, perguntam aqui a respeito da base bíblica de onde isso está escrito. E os 2 textos que eles fornecem são a resposta: na instituição da ceia do Senhor, citação de 1 Coríntios 11, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E o segundo texto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17, que nos dizem assim: esta promessa é repetida por Paulo nestas palavras, o texto agora: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. As perguntas que Paulo faz aqui são retóricas, significando que já possuem uma resposta embutida. Nós já sabemos o que é que significa o que Paulo está perguntando. O cálice da bênção que nós iremos abençoar agora não é a comunhão com o sangue de Cristo? Sim. Essa é a resposta. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim. Os crentes participam recebendo não simplesmente o pão na mão, mas aquilo
para o qual ele aponta, que é o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós. Então nós recebemos a Santa Ceia não simplesmente na mão ou na boca, mas recebemos na nossa alma os benefícios trazidos pelo sacrifício do nosso Senhor. Confiantes, irmãos, nessas palavras, ergamos nossos corações aos céus, oremos ao Senhor Deus e façamos as duas coisas que Ele exige de nós, que creiamos em suas palavras e que expressemos a nossa dependência, participando do pão e do cálice. Vamos orar ao Senhor. Oremos, irmãos. Nosso Pai, graças e louvores te rendemos, porque tu tens sido conosco nas nossas dificuldades e porque o Senhor tem nos conduzido pelo novo e vivo caminho. Nós te agradecemos, ó Deus, por crermos no teu Evangelho, por sermos evangélicos, Senhor, por sermos cristãos, por sermos escolhidos por Ti para a salvação e para compartilhar as Tuas boas novas, sem guardar para nós o que temos de melhor. Ó Senhor, agradecemos-Te porque Tu nos chamaste no tempo para que fôssemos santos e dedicados a Ti em tudo o que fizéssemos. Porém, ó Deus, Tu bem nos conheces e sabe como estamos abaixo dos Teus ideais, da Tua vontade revelada para nós. E é por isso que nós suplicamos o Teu perdão, a Tua purificação e o Teu fortalecimento, ó Deus. Concede, ó Pai, que participemos neste momento, obedecendo a Tua palavra que nos manda tomar deste pão, acreditar nas Tuas palavras, Senhor, e depender da Tua vontade revelada para sermos pessoas mais fortes, mais firmes em Ti. Ó Senhor Deus, por favor, consagre este vinho, consagre este pão, que os Teus servos, ao participarem deles possam crescer um pouco mais na Tua graça, no Teu conhecimento, possam ter robustecidas as virtudes principais da fé, da esperança e do amor. Ó Deus, ajuda-nos nesses dias difíceis que têm nos colocado para baixo, Senhor, que têm desanimado tantas pessoas, ó Pai. Tem compaixão de nós, Senhor, e anima o nosso coração, a nossa alma. Dá-nos, Senhor, a graça de nos alegrarmos em Cristo Jesus, não apenas no momento especial de culto, mas em todos os momentos da nossa vida, posto estar a Ele sempre disponível e porque nós estamos unidos profundamente a Ele. Ó Senhor Deus, consagre os elementos que os Teus servos farão uso agora, para que cumpram o propósito designado em Tua palavra. Ó Deus, dá-nos a certeza, enquanto comermos do pão e bebermos do cálice, que assim, e tão certo quanto o pão é despedaçado, Senhor, e o líquido é derramado, Senhor, assim também foi o corpo de Jesus Cristo e o seu sangue dilacerado e derramado por nós. Concede, Senhor, ao Teu povo, mais uma vez, os benefícios maravilhosos trazidos por este sacrifício em nosso lugar.
Essa é a nossa oração que fazemos. Gratos por tudo, em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, é o que nos faz brancos como a neve, feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh. Meus irmãos, fiquemos mais uma vez em pé e façamos a oração final e depois recebamos a bênção. Oremos. Nosso Deus, Deus de amor, de bondade, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos fez atravessar já este mês e nós estamos entrando neste último mês do ano, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, do Teu cuidado e condução. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de terminar este dia na Tua presença, procurando descansar, este descanso que antecipa e prefigura o descanso final dos santos. E nós te agradecemos por este culto, pelas suas partes todas reveladas por Ti, e pelo trabalhar do Senhor, do Teu Santo Filho, do Teu Santo Espírito na vida do Teu povo, Senhor. Ó Deus, conceda, ó Deus, que este trabalhar do Senhor durante este tempo em que nos exercitamos no culto, conceda, Senhor, os belos frutos que a Tua instrução, que o canto e que as outras formas de nos santificar produzem. Ó Deus, sê com a nossa semana, ó Deus, sê com as nossas dificuldades pessoais, sê também com o nosso próximo, aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos pessoas alegres, não nas circunstâncias, mas em Ti, e de sermos pessoas de grande coração. Dá-nos magnanimidade, Senhor. Dá-nos essa qualidade de tolerar os que são fracos ou imaturos, sabedores de que nós somos também fracos e imaturos. Concede, Senhor, esta bênção a nós, para que assim reflitamos a este Cristo ao qual estamos ligados
a quem pertencemos, Senhor. E em nome de quem oramos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, chegamos ao final do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma vez, gostaríamos de saudar a todos. Alguém está conosco pela primeira vez presencialmente? Pela primeira vez? Não? Todos são de casa. Gostaríamos de saudar também aqueles que nos acompanham através das nossas plataformas. Gostaríamos também de forma muito rápida, passar apenas o nosso cronograma de atividades da semana. Com a graça de Deus, na quinta-feira nós teremos o nosso estudo bíblico e oração, intitulado Chimarrão com Bíblia. Você é nosso convidado a nos acompanhar através das nossas plataformas, sempre às 20 horas. No domingo, às 9 da manhã, nós temos a nossa reunião de oração. Sinta-se bem em nosso meio. Às 9h30, temos a nossa escola bíblica dominical, através do aplicativo também, tanto a nossa reunião de oração como as nossas classes de escola dominical. Temos várias classes, várias faixas etárias, né, para os alunos. Aqueles que nos acompanham através das plataformas e querem participar de uma das nossas classes, por gentileza, entre em contato conosco, deixe ali o seu recado, que a nossa equipe técnica irá responder e passar o link de acesso para que você então possa participar conosco. E também no domingo, às 16 horas, nós temos o nosso culto presencial, conforme os decretos e protocolos de segurança das nossas autoridades competentes, bem como o nosso próprio protocolo de segurança aqui da nossa igreja. O culto ocorre às 16 horas presencialmente. Aqueles que gostariam de participar, entrem em contato conosco através das plataformas, para que possamos reservar lugar para você.
existe um número pequeno, é um número restrito de pessoas que podem cultuar presencialmente, conforme os protocolos. Então, os nossos visitantes que queiram participar conosco, entrem em contato para que possamos reservar a vaga e tê-lo aqui conosco presencialmente. E a transmissão do culto sempre às 19 horas do domingo. Que Deus, pois, muito nos abençoe e de em paz, em nome de Jesus. Amém.